Pessoal, vou mostrar agora como é que a gente faz essa tabela de volume de corte e aterro. Então, só recapitulando, né, o que é isso. Vocês lembram que quando a gente fez o terreno, nós modelamos o terreno e depois a gente usou essa ferramenta aqui de região com eixos, né? Então a gente pôs o terreno numa fase existente, né, um momento, uma linha do tempo que o BIM permite a gente identificar. Então a gente colocou esse terreno numa fase existente, né? E depois a gente fez essa região com eixos, que aí é como se ele estivesse demolindo o terreno existente e aí construindo um novo, né? Para terreno não faz muito sentido falar em demolir e construir novo, mas é o que ele identifica como o que era o estado anterior e o estado modificado. Então ele tipo duplica o terreno e coloca isso numa fase nova. Então aqui eu estou vendo a fase existente, depois a gente criou um terreno novo que a gente modificou a topografia dele, então ele calcula essa diferença de volume de terra que existe ali. Então, isso aqui, ó, só de clicar no terreno, eu já tenho essas informações. Mas se eu quiser colocar isso, né, informar para o cliente, que é uma informação técnica que é bem relevante. Se eu pegar esses dados aqui, ó, eu estou falando que eu estou cortando 130 metros cúbicos e estou aterrando 2.350 metros cúbicos. Para vocês terem uma ideia, o que é isso? Um caminhão caçamba que carrega terra, né, para fazer aterro ou para retirar a terra de um terreno, ele tem normalmente 6 ou 7 metros cúbicos. Então pensem quantos caminhões que a gente vai precisar trazer de terra para encher 2.350. Então essa informação é uma informação técnica. Aqui está dando esse valor absurdo porque, primeiro que a gente está trabalhando com uma área muito grande e sem ter essa preocupação em mente, né? Não sei se tem alguma coisa diferente aqui, algum erro, mas é importante a gente ter esse número, né? Porque quando a gente vai fazer a implantação da casa, né? Quando a gente define em que cota de nível que a gente vai implantar a casa, a gente está definindo quanto que a gente vai ter que aterrar ou desaterrar do terreno, e a implicação disso em termos de obra é quantos caminhões de terra que você vai ter que tirar ou que você vai ter que trazer para dentro do terreno. Isso é um custo que pode ser altíssimo, além da chatice, a mão de obra que isso vai dar. Então, se a gente quiser mostrar isso, usar isso como um argumento técnico, né, para o cliente, olha, eu estou fazendo a sua casa num nível que a gente não vai ter que movimentar, vai ter que movimentar o mínimo de terra. Então, você pode demonstrar esse cálculo usando uma tabelinha. Então, nós vamos fazer uma tabela de corte e aterro, que é uma tabela de topografia. Então, está lá em vista, tabelas e quantidades, igual aos demais. E aí eu vou pegar aqui da categoria topografia. Então, essa tabela é bem simples. Topografia, ok. E aqui eu vou ter os parâmetros que a gente precisa de listar. Eu vou ter aqui o cortar, eu vou ter aqui o preencher, aí a tradução não usa o nosso termo técnico, né? Então, cortar é o corte de terra, preencher é o que eu vou aterrar, e aqui eu tenho a diferença, né? Corte e preenchimento de rede. Rede é porque deve ser de net, web, enfim, que é a superfície topográfica. Então eu preciso só desses 3 parâmetros. Não vou precisar fazer nenhum filtro. Não preciso classificar, é uma linha só, é um terreno só. A gente só precisa formatar aqui para o título aparecer. A gente corrigir essa tradução tosca aí da Autodesk. Então é corte, aterro, opa, sai. E formatar aqui de novo.
E aqui a diferença, né? Corte e aterro. Corte menos aterro, alguma coisa assim. Ele está listando aqui 5 itens, só que, na verdade, a gente não precisa desses 5 itens. Isso é porque a gente separou em sub-regiões, então ele identifica isso separadamente. Aí eu tenho que só ajustar isso na... Aqui, ó, posso não nesse caso eu também não quero itemizar cada instância. E o que mais que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que calcular, eu nem preciso calcular o total, mas eu poderia dizer aqui que ele vai... Deixa eu só mostrar para vocês um efeito. Se eu não tivesse itemizando aqui, ó, se eu deixar itemizando cada instância, vai ficar desse jeito. Eu poderia aqui, ó, marcar que isso aqui vai calcular um total. Ele tem como somar as colunas. Então eu posso somar esses cortes. Se eu disser aqui, ó, então é mais uma configuração que a gente pode fazer dentro de formatação. Eu vou falar que esse campo cortar vai calcular os totais. O preencher também vai calcular os totais. O corte e preenchimento também vai calcular os totais. E aí, aqui eu posso mostrar o total geral. Eu ponho aqui somente totais. Então, eu marquei aqui a opção de somar os totais. E aí ele vai mostrar aqui no final. Ó. Nesse caso, isso é uma opção, né? Se você tiver que fazer tabela de algum item que vai precisar ser contabilizado, então você pode usar essa opção. Aqui, como a gente precisa só de um item, eu posso desmarcar isso aqui tudo e desmarcar aqui os totais. Ele vai já fazer essa conta somando tudo aqui. E aí fazer a formatação também, podemos usar a mesma aparência aqui que a gente usou para tabela de portas e janelas, né? Tirar essa linha aqui do meio, por exemplo, centralizar, enfim, aí configurar a tabela da forma que eu mostrei lá nos outros vídeos. Então aqui a gente tem essa informação e pode colocar ela, aí faz sentido colocar isso junto com a planta de implantação e situação, né? Principalmente a planta de implantação, que é onde eu vou mostrar aqui. Aqui o nosso desenho está bem simples, né? Não vem muita ênfase nesses desenhos dessa vez. Mas é aqui que a gente define, né? Posso indicar aqui uma cota de nível onde essa casa está implantada, né? Ou na planta do térreo, que eu vou mostrar o nível de referência. Então é onde faz sentido colocar essa tabela. Então vou inserir ela aqui nesse contexto, né? Posso pôr aqui no cantinho, em cima do formato, enfim. E aqui eu tenho como apresentar essa informação. Nesse caso aqui, isso aqui está horrível. Eu tenho que tirar caminhões e caminhões. Na verdade, o valor positivo, ó, eu tenho que aterrar. Eu tenho muito mais aterro do que corte. Esse número é a diferença dos dois. Então eu tenho que fazer uma quantidade absurda de aterro. Acho que deve ter algum detalhe aí que ficou errado, porque não deve ter isso tudo, não tem essa movimentação toda. Mas enfim, vejam aí o que vocês têm de corte e aterro, criem essa tabelinha e coloquem junto com a planta de implantação, onde na prancha que tiver a planta de implantação.